Oi, gente. Vou pintar a goiaba fechada e aberta para completar o risco da torta, tá bom? Então, quem queria ver um pouco mais do risco, vai ter a pintura da goiaba, então. Vou mostrar como é que eu pinto essa goiaba. Vou usar aqui, olha, vou fazer ela verde, então eu vou usar o verde kiwi, o amarelo canário, verde oliva e o amarelo bebê. Vou começar a preencher, eu vou preencher ela inteira com o verde kiwi. Ele tá puro mesmo, tá? Eu preencho normal. Se você não conseguir ver bem onde tá o risco, porque vai passar por cima, então você reforça com um lápis antes de pintar. Então, vem preenchendo. Faz esse movimento circular, porque aí vai preenchendo todos os espaços mesmo do tecido. Então, vai. Olha, pincel em pé com a tinta pro lado de fora, eu faço o contorno. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Viro pro lado que eu quero contorno, e aí eu consigo. Tinta só de um lado só. Agora, sem esperar secar essa tinta, eu já venho com o amarelo canário. Eu vou dando batidinhas nela, olha. Agora, eu vou dando batidinhas, que é pra poder dar um pouco de textura. Que a casca da goiaba, ela é áspera, né? Então, eu vou dando umas batidinhas, irregular mesmo. Se você quiser ela mais clara, então, o que que você faz? Não preenche toda com verde kiwi. Deixa para preencher na área que você quer ela mais amarelinha, não põe tinta de verde kiwi, só põe até onde você quer que ela fique verde. Aí, já vem direto com o amarelo e preenche. Tá? Então, vai fazendo assim, não chega até o contorno dela, nem até aqui, que aqui é sombra. Então, dê um pouco de textura. Só dando batidinhas mesmo. Com verde oliva, agora eu peguei um pincel menor. Eu não lembro a numeração, por isso que eu não falo, tá? Mas é um pincel chato. Então, eu venho agora dando a sombra, olha. Onde a goiaba está encostada na outra goiaba aberta, vai ter sombra. Então, venho, olha. Contorno. E vou esfumando. Aqui, olha, tá vendo como eu tô fazendo? Não estou passando reto. Reto fica só no contorno, né? Depois, o movimento reto. Aí, depois, o que que eu faço? Eu venho esfumando, mas é movimento circular. Porque eu não posso tirar a aspereza da casca. Tá? Então, faço assim, que é pra poder ficar mesmo irregular. Posso até dar as batidinhas, pra que entre na mesma direção que tá as batidinhas do amarelo. Posso até dar mais batidinhas. A função aqui é dar volume. Aqui embaixo também escureço. Agora, olha, aqui no risco dá pra ver, mas aqui não ficou um pouco apagado, mas eu tenho as divisões, olha. Essas entradas que tem aqui na goiaba, né? Onde tá fundo o cabinho, fica essas entradas.
Então, eu venho com verde oliva também. E por trás desse risco que eu tenho no... Olha, eu tenho desse desenho, eu tenho esse risco, então, por trás dele, eu venho colocando sombra. O meu já perdi, então, eu tô fazendo mais ou menos como é que estava. Contorno e esfumo. Pouquinha tinta. Limpo o pincel. Já dou uma esfumadinha, olha, não deixo marcado, só deixo marcado onde tá encostado no risco. Com o amarelo bebê, agora eu venho, aqui eu posso, olha, contornar. No lado eu coloquei sombra, então, do outro lado, né, que tá por cima, eu preciso colocar a luz. Então, eu venho, olha. Aqui é contorno mesmo. Aqui só um pouquinho no meio, não chego até as duas pontas. Sempre o lado da tinta pro lado do contorno. Aqui só um pouquinho. Agora, onde eu quero clarear a goiaba, onde eu quero ponto de luz, eu dou minhas batidinhas. Com um pincel. Pode ser esse aqui mesmo, pequeno. Não chega onde tem a sombra. Quando ela secar, você retoca, né, esse amarelo bebê. Posso vir com um pouquinho do branco e clarear mais, mas pouquinho. Enquanto o amarelo bebê está úmido aqui. Olha, aqui em cima, vou pôr um pouquinho também. Do branco. Bem pouquinho. Para a goiaba amarela, eu vou usar o amarelo ouro, o amarelo canário e Siena Natural Fumê, tá? Então, eu vou começar, olha, agora eu vou começar pelo amarelo canário, na parte que eu quero ela mais amarelinha, mais clarinha. Então, vou pôr aqui em cima. Cobre o risco, não deixa o risco aparecendo, tá? Continua com o amarelo ouro. Vai intercala aqui um pouco as cores, olha. Intercala assim, mesclando mesmo, misturando. Olha, mais amarelo, canário. Amarelo ouro. Não deixa divisão, tá? De uma cor para outra. Cobre. Mescla e vai cobrindo.
Amarelo ouro ainda. Com cena natural fumê, contorna, vai esfumar, né? Vai sombrear. Então, contorna aqui, tudo úmido, tá? Não espera secar, não. Aqui, não. Contorna e vem esfumando com o pincel em movimento circular, ó. Aqui é porque ela está dentro da cesta, então ela fica mais escurinha. Não precisa fazer tudo retinho, tudo igual. Pode pôr um pouquinho mais em um lugar, pode até subir. Ó. Aqui em volta dessa parte da goiaba, pode escurecer também, ó. Vai subindo. Posso pôr um pouquinho aqui de sombra. Com marfim, eu faço agora a luz, a parte mais clarinha da goiaba. Então, eu quero aqui, então eu venho dando minhas batidinhas, posso dar circulada com o pincel. Estou mostrando como eu pinto, como eu faço mesmo, porque cada artesão tem sua maneira, né, de pintar. Então, eu posso pôr só ali, eu posso também fazer algum voluminho aqui na casca. Olha, aí eu faço assim, põe um pouquinho. Já fiz um volume ali. Um pouquinho aqui. Depois que estiver seco, faça esse processo de novo. Vai absorver um pouco essa cor, tá? Não vai ficar forte. Com o amarelo ouro, eu também preencho aqui dentro um pouquinho, olha. Faltou essa parte. Tá? Aí, posso até colocar o Siena Natural Fumê também aqui. Com o sépia, eu venho e faço... Sempre uso um pouquinho a tinta. Eu venho e faço essa parte da goiaba, que é onde ela começou, né? Onde ela começou? Não sei. Então, eu sigo o risco direitinho. Vou arrumar com o pincel filete. Pincel filete, eu arrumo as pontinhas, que ela é como se fosse uma folhinha, mas não é. Então, faço o contorno certinho. Já aproveito, se eu quero colocar um machucadinho nessa casca da goiaba, como tem nessa, então eu venho com esse mesmo pincel e já dou umas batidinhas assim, que dá a impressão que ela tava, né, foi bicada, uma coisa assim, um estragadinho nela. Nessa aqui eu posso fazer a mesma coisa. Com pinguinhos mesmo, ó. Com o mesmo sépia, puxo o cabinho. Pincel filete, porque é o mais fininho mesmo que eu tenho. Então, eu puxo o cabinho.
Pego o branco, pincel chato, pequenininho, na pontinha dele, ó. E clareio um pouquinho, ó, dando batidinhas. Só um pouquinho. Aqui também, olha. Então, eu ponho na parte de cima, com cuidado, porque eu não quero cobrir todo. Coloco no meinho dele. Se eu achei que tá muito... que preciso arrumar com o sépia, eu venho e arrumo também. Aqui, gente, lembra que eu coloquei um pouquinho do branco para dar volume? Então, o machucadinho, o estragadinho ficou pra trás dele, ó. Aqui tá mais clarinho e eu coloquei o estragadinho pra trás. Nas folhinhas, eu usei o verde musgo e o verde pistache. Então, eu vou fazer assim, o lado que eu quero ela mais clara, eu coloco o verde pistache. Divido mesmo a folha. Pro lado que eu quero mais escuro, o verde musgo. Ficou dividida, né? Agora, gente, no lado que está claro, eu venho com verde musgo, olha, só de um lado do pincel. Peguei um pincel mais fininho. Aí, eu venho fazendo, olha, os veios da folha. A folha da goiaba, ela é toda riscada. Então, onde tá com verde... onde está com verde pistache, eu coloco verde musgo. Onde está com verde musgo, eu coloco o sépia. Então, eu faço a mesma coisa, olha. Então... tinta só de um ladinho e vou riscando a folhinha. Pode pintar como você quiser pintar. Só o importante é colocar os veios, né, que ela tem. Que ela tem bastante risquinho mesmo. Para a luz, eu venho com verde pistache, bem pouquinho agora no pincel. Eu quero, é mais um risquinho mesmo que eu quero. Então, eu venho na parte do verde musgo com o pistache e venho entre, olha, só pra clarear um pouquinho minha folha. Pouquinha tinta, olha. Deixo onde tá o sépia e clareio onde tá o verde musgo. Então, fica entre os risquinhos do sépia. Limpo o pincel com marfim ou o amarelo bebê, tanto faz. Faz o mesmo na parte do verde pistache. Tinta só de um lado do pincel, para poder fazer esse contorninho. Na goiaba aberta, eu preenchi aqui a casca como eu fiz nessa, mesma coisa. Então, para a parte interna da goiaba, vamos usar o rosé. Então, eu vou preencher novamente, vou preencher toda. Antes disso, olha, reforça essa parte do risco, que é a parte onde ficam as sementes. Então, para você não perder, reforça com o lápis, tá? E vem preenchendo, ó. Eu vou preencher ela toda. Já volto. Com o vermelho Natal, pode ser o vermelho bebê, também serve. Então, eu pego um pouquinho da tinta, né? Tiro do outro lado, deixo só de um lado. Agora, eu vou sombrear
a minha goiaba. Então, onde tem o risco, olha, eu ponho no risco e depois eu puxo. Posso até pôr menos tinta. Olha, então, eu limpo o pincel e dou uma esfumadinha. O ideal é que fique, eu peguei muita tinta, então, pegue menos você. Então, olha, contorna onde você tá vendo que tem o seu... a parte do seu risco, né? Contorna ele e puxa. Suaviza. Então, vai lá de novo, ó. Contorna. A goiaba, quando, depende de como ela é aberta, ela parece um tomate, ó. Do jeito que ela tá nesse corte, ela parece um tomate. Quando a gente corta ela assim, na vertical, assim, de ponta a ponta, né? Ela fica com outro formato, mas quando ela é cortada ao meio, parece um tomatinho. Então, vai, olha. Tinta só um lado, contorna. Vai contornando. Não precisa, pode dar umas, sair um pouquinho, assim, não precisa ficar certinho aqui em cima, não. Pode fazer umas entradinhas aí a mais. Olha. Põe mais um risquinho nela. Aqui, olha, só um pouquinho. Posso pôr um pouquinho. Não tô chegando nem nessa ponta, nem nesta. Tô no meio, ó. Um pouquinho de tinta aqui no meio. Aqui também. Aqui é só pincel sujo, um pouquinho de tinta. Agora, eu vou vir com o amarelo bebê, aliás, com o rosa bebê. Então, eu venho de novo com rosinha, pouca tinta. Eu vou colocar, olha aqui, onde eu coloquei o vermelho, em cima dele eu coloco o rosa bebê. Agora, olha, eu posso puxar um pouquinho pra dentro. Pode ser até do meio para as pontinhas, olha. E daqui eu vou puxando. Usa o pincel em pé para poder ficar fininho o traço. Ó. Aí, você quer colocar mais um pouquinho assim, coloca, ó, dentro do vermelho, pode entrar com um pouquinho do rosa bebê. Agora, olha, vem com ele no lado só e faz a borda, ó. Contorna a bordinha. Pouquinha tinta, né? Só de um ladinho. Aqui também. Quanto mais textura você quiser, mais você vai entrando com
com essa luz aqui, vai, olha, vai entrando e vai clareando. Se você quiser ela mais cheia de furinho por dentro. Tá? Para as sementinhas, eu vou usar o amarelo ocre, o Sienna Natural Fumê e o branco. Então, pincel filete, tá? Então, agora eu venho. Você pode olhar no risco, ver onde tem as sementinhas, senão, eu vou dando os pinguinhos, ó. Não coloca todas no mesmo, dentro da área vermelha, tá? Do vermelho. Não coloca todas na mesma posição, vai intercalando. Eu não faço uma bolinha, eu deixo um pouquinho compridinha. Quiser pôr mais, coloca. Uma coisa que eu queria falar, olha, não passa por cima da área que você clareou. Significa que ela está por cima. Então, com o Sienna Natural Fumê, vem na parte que você quer ela mais escurinha e dá um... Olha, onde ela tá aí colocada dentro da goiaba mesmo, olha, escurece. Só de um lado. Agora com branco, dá um pontinho de luz nelas. No contrário de onde você colocou a sombra, você coloca a luz no outro lado. Essa tinta, quando secar, ela vai dar uma apagadinha e vai ficar assim. Peguei o amarelo canário, diluí um pouquinho com água e vou usar o pincel filete. Agora, eu vou fazer o contorno aqui nessa casca. Toda ela. Hoje tá barulho aqui porque é sábado, então... Vai contornando, ó, o mais fininho que você conseguir, contorna, porque é a parte... Geralmente aparece um pouquinho da casca, né? Então, esse é o acabamento dela. Certo? Faz certinho, tá? Que eu não tô fazendo muito certinho aqui, mas... Faz um contorno, não deixa tortinho, não.
Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? E foi pintura à mão livre mesmo. Era só para completar o risco da torta, tá bom? Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.